Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias aí. No segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 18. Segunda Crônicas 18, nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 3. Está assim escrito: Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo. Iremos contigo à guerra. Os irmãos podem tomar assento. E para aqueles que já conhecem pelo menos um destes dois reis, é possível a gente já dizer e identificar que toda pessoa que fazia algum acordo, unia-se a Acabe, estava prestes a fracassar. Porque Acabe nós já conhecemos da história de Israel quem foi aquele homem. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lemos o texto e vemos que há um compromisso, um contrato entre dois reis de Israel, um do norte e outro do sul, e Acabe sendo um deles, a gente já treme e se preocupa com as consequências desta união. Mas para aqueles que não conhecem os dois reis, é interessante nós apresentarmos de forma panorâmica o que estava acontecendo em Israel naquele instante. Israel estava dividido neste momento em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era o grande reino, era o reino maior, que era governado por Acabe e Jezabel. E o reino do sul era governado por Jeosafá, que, por sinal, foi um grande rei de Judá. Foi um dos reis que, diz a Bíblia Sagrada, trouxe alento e espiritualidade para o povo. Jeosafá foi um grande rei porque restituiu o temor do Senhor entre aqueles que estavam junto dele, na tribo de Judá, lá nas regiões do sul de Israel. E assim Deus foi glorificado na vida deste homem. Para vocês terem uma ideia, Israel, no reino do norte de Acabe, estava Deus sendo desprezado por completo. Não existia espaço para a presença de Deus, porque a presença de Deus foi substituída por outro ídolo, por outro Deus, um Deus falso, um Deus estranho, é bem verdade. Mas um Deus que substituiu do ponto de vista do culto do povo e da população. Aquele povo que Acabe governava não tinha olhar para outro senão para Baal, e Baal era reverenciado por eles. E é interessante aqui nós apresentarmos esse detalhe, porque já dá para perceber que existe um conflito de espiritualidade e de falta de espiritualidade.
Enquanto que o reino do sul prezava pela espiritualidade e temor a Deus, o reino do norte negava a existência de Deus, acreditando num Deus fabricado por mãos humanas, para quem eles ofereciam orações e reverenciavam. Existia um grande conflito espiritual ali posto e colocado. E a grande questão nesta tarde que eu gostaria de tocar é exatamente neste ponto, irmãos. Porque Jeosafá foi um grande rei de Judá. Diz a Bíblia Sagrada que ele fortificou todo o seu território. E a fortificação do território, das fronteiras com as outras nações, não tinha necessariamente um objetivo extremamente político, não. Jeosafá também pretendia resguardar o seu povo dos outros credos, dos outros cultos pagãos, para se colocarem e direcionar o culto daquele povo somente a Deus, ao Senhor dos Exércitos. Diz a Bíblia que Jeosafá fez isso, fortificou para proteger. Ninguém fortifica uma cidade senão para protegê-la, para resguardá-la, para manter aquilo que de precioso ela tem em si. Esse foi o intento de Jeosafá. Além disso, ele promoveu uma grande instrução em Israel quanto à lei do Senhor. Ele ordenou aos príncipes, aos sacerdotes e aos levitas que saíssem por todo o Judá e ensinassem a lei do Senhor. E esse trabalho dos enviados de Jeosafá teve um grande benefício para a população, porque a população atentou para aquilo que estava escrito no livro da lei, viu e entendeu aquilo que estava destinado para ela. Ela novamente se identificou como povo escolhido de Deus, assim como Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação e que ele seria um povo de Deus. Ela tomou para si novamente essa identidade, ela abraçou com fé e com convicção, de modo que eles atentaram e guardaram aquela palavra. E é tão interessante nós dizermos isso, que a repercussão dessa convicção deles, muito embora as fronteiras estivessem resguardadas e vigiadas, transpôs-se as fronteiras, porque diz a Bíblia que todas as nações circunvizinhas temeram também ao Senhor. E disseram assim: olhem, nós não podemos ingressar contra esse povo, porque o Senhor Deus é novamente o Senhor deste povo. Nós não queremos mais intentar contra eles, porque nós sabemos quem é o Deus deles. Nós sabemos que esse Deus a quem eles reverenciam ou reavivaram a referência agora, foi aquele mesmo Deus que tirou Israel com o braço forte do Egito. Então não adianta nem a gente querer, porque os nossos planos serão frustrados antes mesmo deles acontecerem, porque lá existe Deus em Judá. É impressionante nós falarmos e comentarmos sobre isso, porque não dá para a gente entender, irmãos, ou pelo menos, a grosso modo, em um primeiro momento, não dá para a gente entender como é que Jeosafá sai do seu lugar em Jerusalém, estando ele cercado de espiritualidade. Diz a Bíblia que ele teve uma experiência grandiosa com Deus, porque está escrito no livro de Crônicas, no capítulo anterior ao que nós lemos, que Jeosafá exaltou-se no seu coração nos caminhos do Senhor. Pode alguém pensar e entender esse versículo como se fosse algo negativo, mas foi positivo.
Ele elevou-se em espiritualidade, ele foi ousado, ele teve atitude de fazer o que muitos reis de Judá não quiseram fazer, que foi restituir a glória de Deus naquele povo. E restituir a glória não significava o aparecimento de Deus entre eles, mas a reverência do povo. Ele foi uma pessoa de atitude que influenciou o povo a reverenciar novamente. E um chamando a Deus é uma coisa, mas uma grande multidão clamando e adorando ao Senhor é outra completamente diferente. De modo que não dá para a gente entender, irmãos, como é que Jeosafá, dentro de toda essa conjuntura, foi buscar parceria com Acabe. Foi conversar com Acabe, o terrível rei de Israel. Talvez o pior rei que Israel viu sentar-se no seu trono. A gente fica relutando e fica ali meio que sem entender, como eu disse, de início, o porquê daquela situação, porque é algo grosseiro demais, está na cara, está explícito, que qualquer união com uma pessoa que é espiritual, com outra que não é espiritual, não dá para haver harmonia nem bom senso. O apóstolo Paulo falou disso lá aos Coríntios, quando disse que não há união entre luz e trevas, entre os filhos de Belial e os filhos de luz. Não há como compatibilizar duas pessoas que vivem comportamentos completamente diferentes. Eles não comungarão. Basta a gente lembrar o que está escrito na Bíblia Sagrada com respeito a Acabe, por exemplo. Diz a Bíblia Sagrada que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que os reis que foram antes dele. Será que Jeosafá não sabia disso? Sabia. Mas a Bíblia foi enfática em relatar que ele foi um homem terrível, cruel. Foi um homem realmente sem qualquer vinculação com Deus. Por isso está escrito isso acerca dele. E diz ainda a Bíblia Sagrada sobre Acabe: fez muito mais para irritar ao Senhor do que os reis antes dele. Fez o que era mal e fez muito para irritar ao Senhor. E o bom é que se diga que ele estava governando a propriedade de Deus. Ele estava encabeçando um povo que era para ser chamado povo de Deus. Além desses problemas, também existe outro, que é o de roubar, de furtar, em todos os seus parâmetros, o povo que pertencia a Deus para pertencer a Ele. Por isso, diz a Bíblia, que ele fazia de tudo para irritar ao Senhor. Além disso, a gente lembra que Acabe era casado com Jezabel, uma mulher vil, uma mulher que não tinha, meus irmãos, qualquer relacionamento com Deus. Antes ela tinha uma herança exatamente com o culto estranho a Baal, e desviava e desvirtuava o povo em todo o seu caminho. De modo que, mais uma vez eu reforço, não existe uma razão plausível e boa para se considerar, para entender essa união que está havendo aqui com Jeosafá e Acabe. Por que Jeosafá foi unir-se com Acabe? Por que houve essa aproximação? E digo mais, não sei se a sua Bíblia, ela traz o mesmo termo que a minha traz, mas a Bíblia diz que Jeosafá aparentou-se
de Acabe. Aparentar-se significa considerar esse sujeito como uma pessoa da família, como uma pessoa que está bem junto a você e que merece estar recebendo toda a atenção. Ou seja, uma pessoa que está dentro de um contexto que pode ser beneficiado e beneficiar ao outro. Aliás, pelo texto que nós lemos e pela sequência dele, a gente vai ver que Acabe não quis beneficiar em nenhum momento Jeosafá. Mas Jeosafá foi tentar beneficiar a Acabe. E por qual razão, irmãos? Alguém pode dizer, pastor, eu acho que eu sei a resposta. Eu acho que Jeosafá soube do arrependimento de Acabe, do que Acabe fez diante do Senhor e trouxe para ele esse suposto arrependimento. E daí, Jeosafá foi lá encontrar-se com ele, acreditando na possibilidade da restauração do reino de Israel como um todo. A Bíblia não diz isso, da restauração do reino, mas passou em nossa mente a possibilidade de Jeosafá ter pensado nisso. Porque, irmãos, quando Acabe se arrependeu, ele se arrependeu de um problema pontual e particular, por causa de uma birra de menino. Ele desejava uma vinha, que era de um certo cidadão de Israel, e pelo fato de o homem não ter vendido para ele ou dado, ele ficou triste, encabulado e voltou para o palácio, de modo que Jezabel não engoliu bem essa história. E provocou uma situação em que o homem foi apedrejado, mesmo inocente, para que Acabe fosse o dono daquela propriedade. Diante disso, Elias o repreendeu, Elias o profeta de Deus. E Acabe, diante da repreensão, humilhou-se, ou supostamente humilhou-se. E ali deu a saber a todo mundo que ele estava arrependido. Mas é muito provável que esse arrependimento diante do que houve com respeito a Jezabel e Nabote não tenha sido um arrependimento verdadeiro e justo. Porque ele acabou por fazer e continuar a fazer tudo errado. Tudo errado. Aliás, no texto posterior, mais a seguir, Jeú, não falando a Acabe, mas falando para Jeosafá, repreende Jeosafá, porque ele foi buscar união e unidade com aquele homem que não merecia nem um título de rei de Israel. Jeú chegou para Jeosafá e disse: por que tu vai se compromissar com a iniquidade? Um homem que nunca fez bem a algum, como é que sais do teu canto para ir falar e assim apresentar algo positivo para ele? Tu não deverias ter feito isso. E Jeú repreende a Jeosafá. E parece que essa repreensão surtiu efeito, mas um tempo depois de tudo que ocorreu após esse compromisso que Jeosafá firmou com Acabe. Porque vejam só, irmãos, Jeosafá chega para Acabe e Acabe diz o seguinte: olha, Jeosafá, eu preciso guerrear com os sírios. Eles estão me incomodando e eu preciso acabar com essa ameaça, mas preciso de gente que comigo vá, porque quanto mais gente, melhor. Tu vais comigo? Jeosafá disse: vou. Teu povo é o meu povo. Onde tu estiver, eu estarei também, e nós vamos juntos. Nós iremos para a peleja juntos como um povo só. Só
que Jeosafá fez um pedido simples e disse: olha, mas antes da gente ir para a batalha, vamos consultar o profeta de Israel. Ele disse: nós já consultamos aqui 400. E 400 já são suficientes para mim entender que há aprovação de Deus. Mas Jeosafá perguntou: todos os 400 foram unânimes? Ele disse: foram. Todos disseram que eu vou vencer a batalha e vou triunfar. E Jeosafá indagou: não existe mais nem ao menos um? Ele disse: existe. Mas eu não gosto desse profeta. Eu não gosto dele porque ele nunca profetiza o que é bom para mim, só profetiza o que é mal. O que ele queria? Acabe vivendo a vida que vivia, como podia ele querer que alguém falasse uma coisa boa da parte de Deus para ele? Após a insistência de Jeosafá, Acabe chamou a Micaías, o profeta, digamos, remanescente, o único e verdadeiro profeta desse contexto todo. E é interessante que ao chamar Micaías, Micaías disse exatamente o que se esperava que ele ia dizer. Muito embora houvesse truculência dos guardas e dos demais que estavam dentro da corte de Acabe, para que ele profetizasse o que Acabe queria ouvir. Ele até profetizou uma coisa boa, mas Acabe percebeu que ele estava profetizando de forma irônica e não verdadeira. E aí, espetou ele e disse: não quero que você me profetize isso daí, porque você não está falando a verdade, eu quero a verdade. E Micaías disse: isso vai acontecer contigo, tu vai perder a batalha. Ora, eu pensando neste homem, irmãos, neste tal Micaías, que talvez muitos de vocês conheçam, pela leitura que fizeram já de Crônicas e de Reis, eu pensando neste homem, eu pude entender um pouco que Micaías revela a falta de Jeosafá. Se Jeosafá estivesse no mesmo espírito de Micaías, ele nem ao menos teria ido para junto de Acabe. Pastor, o que falta? Ou o que faltou em Jeosafá? Eu já vou dizer. Mas eu gostaria de falar um pouco aqui de Micaías, que disse o seguinte: eu acho interessante e maravilhoso a expressão que existia entre os profetas, principalmente desta época. É muito comum a gente ouvir de Elias e de Eliseu essa forma de falar, porque revela qual tipo de profeta eles eram. Existia algo mais ou menos assim, quando um profeta iria falar uma palavra da parte de Deus. O Deus, em cuja presença estou, mandou eu falar isso. Meus irmãos, essa expressão, por mais singela e compreensível que pareça, ela é de uma grandiosidade, de uma profundidade que não tem tamanho. Micaías era um homem, irmãos, que era comprometido com Deus. E ele disse o seguinte: se vocês querem ouvir a palavra de Deus por mim, saibam de uma coisa: eu direi o que Deus mandar eu falar. Ou seja, eu estou na presença de Deus, e o que eu receber de Deus para falar, eu vou falar, gostem vocês ou não. Micaías, solitariamente, diante de 400 homens, que se diziam profetas de Israel e falavam da parte do Senhor, disse: você perderá. E para complicar mais a situação diante daquele povo, Micaías disse: olhe, vocês estão pensando que eu estou aqui de brincadeira? Eu estou aqui para falar sério. Vocês sabem por que esses 400 homens falaram que você, Acabe, irá vencer a batalha? Não, me diga por quê.
Micaías disse: o Senhor me revelou e disse o seguinte, que enquanto estava ele em glória, saltou diante dele um espírito e disse: permita-me profetizar falsamente nesses 400 profetas, para que engane o rei Acabe. E a Bíblia Sagrada diz que Deus, o Senhor, permitiu. E este espírito saiu da presença de Deus e contagiou todos os 400 profetas. E eles, imitando uma revelação divina, teve um que fez até um chifre de ferro e disse: com isto vencerás o teu inimigo. Profetizaram para Acabe, e Acabe gostou, mas Micaías disse: todos eles foram tomados por esse espírito enganador e te estão levando para o engano. Qual é o problema de Jeosafá, irmãos, diante desta situação? Jeosafá era um homem de atitude, era um homem de ação. Era um homem que fazia de tudo para ver a glória de Deus. É um homem que executava bem o seu ofício de rei, promovendo a teologia divina no seu povo. Ele fazia todas as ações públicas necessárias. Ele estimulava o povo. Ele fazia tudo o que era necessário para nutrir o povo de espiritualidade. Mas pelos textos que a gente conhece e lê de Jeosafá, uma coisa faltou a Jeosafá, o que sobrava em Micaías: o espírito de oração. Esse homem agia, mas não orava. Esse homem tinha boa intenção, mas não buscava a Deus como era necessário. E é interessante a gente notar, irmãos, que a oração não é algo específico do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada diz que desde Sete, filho de Adão, se invocava o nome do Senhor. Desde Sete, desde os primeiros momentos da humanidade, já se invocava. E Deus esperava que o povo invocasse o Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que Enoque, ele era um homem de oração e de comunhão com Deus. Ao ponto que a Bíblia Sagrada diz: o mundo não é digno deste homem que está comungando e conversando comigo. Está dia após dia dialogando comigo, estreitando os laços de comunhão e afetividade comigo. E diz a Bíblia que Deus transladou Enoque para não ver a morte. Tirou deste mundo e o levou para outro que, quem sabe lá no porvir a gente vai saber que outro mundo era esse. Mas o fato é que ele transladou Enoque para não ver a morte. Porque amou a Enoque, viu um brilho em Enoque diferente. Existia um espírito de devoção em Enoque, meus irmãos, que deveria ter sido passado pelas gerações seguintes. E tivesse também acometido Jeosafá. Jeosafá, além disso, ele poderia ter encontrado pelos caminhos de Davi também o caminho da oração, porque está escrito que Jeosafá andou nos primeiros caminhos de seu pai Davi. Os primeiros caminhos não significa necessariamente que são todos, mas nos primeiros, nos rudimentares, naqueles preliminares. Eu acho que ele andou exatamente nesse ponto de contágio, de levar a palavra adiante, mas não se apresentou diante de Deus com devoção. Ele não conseguiu alcançar o benefício da oração e da comunhão com Deus. Por isso, ele foi até Acabe firmar um compromisso que não cabia a ele. E eu disse tudo isso, irmãos, para a gente transferir agora a responsabilidade para nós, igreja. Porque nós sabemos que sem oração a gente não consegue absolutamente nada. Se a gente não orar, a gente não vê a mão de Deus operar. Se a gente não orar, a gente não recebe o que está precisando.
Se a gente não orar, as promessas de Deus não se realizam em nós. É simples e prática assim. Nós podemos ser pessoas de ação, que derramam suor, que vão adiante fazendo e acontecendo, mas se na nossa retaguarda não tiver a oração, nós trabalharemos muito e colheremos poucos frutos. Sabem por quê, irmãos? Porque quando a gente, e olha, a visão de Deus passa por aí. Quando você trabalha muito e colhe muito, sem estar sintonizado com Deus de uma forma plena em oração, você vai achar que tudo que foi feito foi por causa de você e dos seus talentos. Quando o crente ora e realiza a obra de Deus e vê frutos acontecer, ele sabe que não foi ele que fez, mas foi Deus que tudo fez por ele, porque esse foi a consequência da sua oração. Por isso, eu elevo aqui esse tema de oração, para que a gente possa, irmãos, aprimorar o nosso coração e a nossa disposição de orar. Nós estamos aqui dentro de um retiro, nós não, vocês, eu cheguei hoje, infelizmente. Mas muitos estão aqui desde quinta-feira. Quais foram os momentos, com exceção dos cultos, que vocês tiveram aqui, que você se dedicou à oração? Quantos momentos você preferiu deixar de lado um irmão ou irmã para estar buscando a face do Todo-Poderoso? Quando a gente valoriza a oração, quando a gente valoriza a comunhão com Deus, a gente se esquece de tudo e se apega à comunhão com Deus. Porque isso evita da gente passar por maus, por problemas. E aí, quando eu falo nesses termos, eu me lembro lá dos discípulos de Jesus, quando Jesus tinha saído para orar, e os discípulos ficaram resolvendo, digamos, o trâmite administrativo. Jesus foi orar, mas Jesus não queria ir orar sozinho. Ele esperou que os outros também fossem. Aliás, posteriormente, ele convida discípulos para irem orar com ele. Mas ali não existia uma seletividade de alguns para irem orar, enquanto que os outros não. Ele queria que todos fossem orar. Mas parece que eles não tinham ainda chegado a esse nível de entendimento. É bem próprio isso ter acontecido naquele momento. Mas Jesus sai para orar, os discípulos ficam resolvendo os problemas ali, e surge um problema que eles não conseguem resolver. Um jovem possuído de um espírito que o deixava mudo e surdo. E eles oraram e não conseguiram expulsar aquele espírito. E além de eles não conseguirem expulsar aquele espírito, diz a Bíblia Sagrada, e o Evangelho de Marcos é muito bom para a gente ver isso, porque lá ele apresenta a história de uma forma mais detalhada. Ele diz que quando Jesus desceu, encontrou seus discípulos argumentando contra alguns escribas. E eu fico a imaginar o que eles estavam ali argumentando ou disputando com aqueles escribas. Os escribas chegaram para eles e perguntaram: por que a vossa oração não curou este jovem? A do mestre de vocês está curando todo mundo. E eles diziam: não se preocupe, às vezes isso pode demorar um tempo. Não se preocupe, porque nós somos assim com Jesus. E a gente vai realizar esses sinais também. Aliás, nós já realizamos, se você bem lembra, há alguns dias atrás nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, e Jesus disse que a gente não devia se alegrar por isso, mas porque os nossos nomes estavam escritos no livro do Senhor. Mas e os escribas questionavam: mas por que vocês não fizeram o mesmo agora? E aí houve essa disputa,
essa busca por uma resposta, porque não conseguiram fazer o que era esperado deles. E olha, irmãos, como é constrangedor para o pregador do evangelho da salvação e da cura, porque a gente, quer queira, quer não, a gente prega a salvação e a gente prega a cura. Mas muitos de nós, por falta de oração, não conseguem orar pelo enfermo e levantá-lo na sua enfermidade. Muitos conseguem, porque têm uma vida de oração. E os discípulos aqui ficaram tentando apresentar uma desculpa, quando nós também, às vezes, queremos apresentar uma desculpa. Não, Deus não quis fazer neste momento, ou não é da vontade de Deus. Geralmente a gente escapa por aí, né? Não, essa não é a vontade de Deus, por isso eu orei e Ele não curou. Será, irmãos, que essa, em determinados casos, não é a vontade de Deus? Não estou dizendo que Deus vai sair curando todo mundo, realmente não. Mas, irmãos, quando a gente vê que existe a possibilidade de cura através da oração e da unção, e a gente não vê muitos de nós realizando, a gente fica assim perguntando: aonde está o problema? Eu digo, em nós, na nossa falta de oração, na nossa falta de comunhão, na nossa falta de enxergar o invisível e ver que é possível todas estas coisas. A gente ora por um enfermo e ora para o plano material e diz: isso é muito difícil de ser realizado. Mas quando a gente olha para o enfermo e olha pelo lado espiritual, pelo olhar espiritual, a gente diz: Jesus já curou, Jesus já realizou o milagre, e aí quando ora a gente vê o milagre acontecer. Os discípulos ficaram emudecidos diante daquela situação e não conseguiram apresentar uma razão boa para aqueles escribas, ao ponto que Jesus disse: olha, em secreto com eles, numa repreensãozinha junto deles: vocês não curaram este jovem que jazia nessa situação por causa da vossa incredulidade e por causa da falta de oração e de jejum. Incredulidade, olha aí, que misto ruim de se encontrar no coração do crente. Incredulidade, falta de oração e falta de jejum. Se você não quer progredir espiritualmente falando, está aí a recomendação que está na Bíblia. Mas é claro que essa recomendação não é para a gente praticar, é para a gente não praticar. Porque aqueles que ousam pregar o Evangelho de Cristo não podem ser incrédulos, tem que ser crente. Tem que estar junto a Deus em oração e ter unção para fazer muitas coisas que Ele prometeu que faria. Afinal, Jesus disse: vocês farão muito mais coisas do que eu fiz, porque eu vou para o Pai e clamarei por vós diante dele. Nós, irmãos, podemos sair deste erro quando nós julgarmos que a oração é mais importante do que a ação. Lembremos-nos de Jeosafá. Lembremos-nos do rei. Agiu bastante, mas por uma falta de sensibilidade ele fez e tomou uma atitude bárbara e triste. Maculou o seu reinado. Não trouxe grandes prejuízos, diz a Bíblia Sagrada, até porque Deus amava Jeosafá. A Bíblia diz que Deus, por ponderar na balança divina os atos bons e os atos negativos de Jeová, ainda saiu com crédito diante de Deus. E por isso a Bíblia Sagrada diz que Deus continuou abençoando a Jeosafá. Porém, irmãos, nós precisamos entender que a vida de oração
ela é muito necessária nas nossas vidas. Aliás, se a gente não se preocupar em orar, a gente vai acabar caindo no pecado da autossuficiência. Se a gente não se preocupar em orar, a gente vai dizer que Jesus é o nosso amigo. Mas eu fico perguntando, como alguém pode ser amigo de outrem, se esse outrem nem ao menos fala com ele? Deu para entender? Nós dizemos nas nossas pregações, Jesus é meu amigo. Mas uma pessoa, para ser amiga de outra, ela tem, por necessidade, tem um vínculo de afeto com ela muito forte. Tem que ter uns laços bem estreitados. Tem que ter uma condição de proximidade muito grande. Senão, não se dá para chamar amigo. Eu não vou chamar amigo uma pessoa que é distante, que mal eu falo com ela, que eu me lembro pouco de invocar o seu nome. Se você tem um problema de distanciamento com Jesus, não era isso que ele tinha programado para você e para mim. A gente precisa, como eu disse, estreitar os nossos vínculos com ele, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Porque a oração do crente, meus irmãos, ela é um ato contínuo. Ela é uma expressão que está contida no termo, é orar e agir. Eu acho que a oração é uma das poucas virtudes na carreira cristã que a gente pode realizar ininterruptamente, com exceção do sono, é claro. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Você pode estar trabalhando e orando. Você pode estar estudando e orando. É possível orar sem cessar? É possível orar sem cessar. Mas há momentos que a gente aprofunda este ato de oração para usufruir mais desse meio de oração. E na oração, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente consegue alcançar muitas coisas que quando a gente não está em oração não alcança. O Salmo de número 5, no verso de número 3, o salmista diz uma coisa muito boa e muito oportuna. Ele diz o seguinte, Salmo 5, do 1 ao 3, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. O salmista estava orando. Atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. O salmista está dizendo que o momento de oração dele não foi só pela manhã. Ele orou pela manhã, mas após a oração ele continuou em espírito de oração. Como? Vigiando. O que é vigiar, se não cuidar daquilo que você tem como precioso? Ninguém vigia algo que não tem relevância. Só se vigia algo que tem realmente valor. Se a nossa oração tem valor, nós obrigatoriamente a seguir vigiaremos, ficaremos ali na expectativa da resposta. E depois da resposta, pastor, a gente faz outra oração e fica aguardando outra resposta de Deus. Uma das coisas que nunca cessa na nossa vida, irmãos, é a oração. Quanto mais o crente ora, mais ele sente a necessidade de orar. Quanto mais ele busca a Deus em oração, mais ele sente a necessidade de buscar a Deus em oração. E quando ele perde, digamos, esse sentimento
de não mais envolvimento de oração, não resta muito para se fazer. Aliás, eu concluo aqui com uma palavra de Spurgeon que é até um tanto quanto dura, mas que é necessária para que a gente possa ouvir. Spurgeon disse: olha, eu entendo completamente o significado da oração, eu faço a minha parte, mas, talvez baseado lá no que está escrito em Samuel, que diz que o profeta orava e sentia de Deus de orar pelo povo. Spurgeon, como príncipe dos pregadores e pregador do Evangelho, ele sabia que se não contasse com as orações dos irmãos no seu ministério, ele estava fadado a não conquistar êxito. Então ele disse o seguinte: que Deus me ajude se deixarem de orar por mim, que me avisem, pois naquele dia terei de parar de pregar. Deixe-me saber quando se propuserem a cessar suas orações a meu favor, pois então exclamarei: Deus, dá-me o túmulo neste dia, e durma eu no pó. É forte ou não é? Spurgeon disse: se ninguém quiser mais orar por mim, me avisem, porque eu saberei que está findado o meu ofício na terra, e só me resta pedir a Deus que me leve para o trono de glória e me deixe dormir no pó. Vamos ficar de pé nessa tarde, irmãos.